lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana, poder fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens eu vou compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei que eu posso contar. Que a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Boa tarde, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma Garagem do Já. Hoje com uma participação mais que especial do Caio, nosso pregador de hoje, da comunidade Shalom. E vamos dar início a essa nossa live, invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, ó Senhor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino te ama. Meus irmãos, que nesse início de live você coloca a mão no seu coração e vai entregando a Deus tudo aquilo que aconteceu na sua semana, tudo aquilo que foi de bom, tudo aquilo que foi de ruim. Vai entregando para Ele nessa tarde, irmãos. Tudo aquilo que aconteceu que não foi do teu agrado como jovem, como ser humano, mas foi do agrado de Jesus, porque você tinha que passar por isso. Entrega aos pés da cruz de Deus neste momento. Vai entregando para Ele e vai abrindo as portas do teu coração para que o seu coração seja mudado, seja um solo fértil para a palavra de Deus que vai ser pregada hoje, para o Espírito Santo de Deus que será clamado. Vai lavando, vai pedindo, Pai, lava meu coração, purifica meu coração, para que meu coração seja um solo fértil, que as palavras que serão ditas aqui hoje possam ser cultivadas e levadas a mais e mais pessoas. Vai pedindo, Jesus. Pede que Ele atende, meus irmãos. Faça dessa música a oração de vocês. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Fala com o Pai, eu te dou livre acesso no meu coração, eu te dou livre acesso na minha vida, Pai. Entra e transforma, Pai. Cada lacuna que está machucada e dilacerada neste momento, Pai,
as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, com teu braço forte, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pede, Pai, me ergue do chão. Pega o meu coração, Pai, sou o Senhor que tem o braço forte. Adentra meu coração, meus sonhos, Pai. Passa na frente, Pai, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu vou fazer. Hoje está começando a semana, Pai. Esteja comigo durante essa semana, no meu coração, Pai. Por isso eu abro as portas do meu coração, Papai, para o Senhor entrar. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Agora, com muito carinho, chamamos o nosso pregador de hoje, como o Janete já disse no início da live, o Caio, do Ministério Shalom. Se junte-se a nós, Caio. Eita, congelou. Vocês estão me vendo aí normal? Não, a gente não tá te vendo e seu áudio tá cortando um pouquinho ainda. Ih, gente, peraí. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte Ih, rapaz, tá travando aqui. realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Que coisa. Pra mim tá travado aqui. Eu tô participando disso, estamos escutando. Nosso pregador está com um pequeno problema com a internet. A
gente vai clamar o Espírito Santo enquanto isso se resolve, pedindo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo toque cada um de nós. Faça essa música como uma entrega do seu momento do Espírito Santo. Abri meu coração e tudo que eu carrego coloco em tuas mãos. Chame Espírito Santo que venha até mim, ouça a minha voz. Chame o Espírito Santo para Quero perto de você. Se entregue a Ele. Abri meu coração Abra o seu coração. e tudo que eu carrego Conte todos os seus coloco em problemas. tuas mãos. Conte cada momento de dificuldade que você tem passado. Que venha até mim, ouça a minha voz. Converse com Espírito Ele. Santo, Faça essa Espírito música na sua Santo, chamada. O Espírito Santo Espírito ao seu coração. Santo, age meu coração, Clame. restaura minha vida, Espírito Santo. Vá contando para Ele os seus problemas, todas as suas dificuldades. Se você não estiver em casa, se você estiver em casa, imagine o Espírito Santo, guiado por Deus, entrando. Entre pelo seu portão. Não sei com quem você está, com sua família, sozinho. Vá passando o Espírito Santo sobre a sua sala. Vá entregando cada momento que você vive ali. Vá entregando a sua vida naquele local. Passe para a cozinha, que de muitas famílias é um lugar de diálogo. É um lugar que se senta à mesa toda a família reunida. É um lugar que quando você recebe visita, você senta com a sua visita. Que você tem conversas, às vezes discussões. Leve o Espírito Santo para os quartos da sua família, seu quarto, os quartos dos seus irmãos, seus pais. Talvez você more com seus avós. O Espírito Santo sabe de cada momento que você passa sozinho no seu quarto, às vezes chorando, angustiado, com crise de ansiedade. O Espírito Santo sabe cada momento feliz que você vive também. Às vezes uma novidade que você não pode contar para ninguém. No seu travesseiro talvez é o seu diário. Aquele que enxuga suas lágrimas. Aquele de quem sabe todos os seus sonhos, todos os seus planos. Aquele que está todos os dias com você. Não deixe o Espírito Santo agir. Leve o Espírito Santo para todos os cômodos da sua casa. Deixe ele passear pela sua casa. E agora imagine você em um lugar da sua casa que você mais gosta. Com as pessoas que você mais gosta que estejam com você. Talvez aquelas pessoas que hoje você tem saudade por causa da quarentena. Mas imagine esse lugar na sua casa. E que o Espírito Santo esteja ali, no meio de vocês, nos seus corações. Deixe que o Espírito
Santo faça morada nos corações. Convide-o a fazer presença daquelas pessoas que você não pode estar perto nesse momento. Daquelas pessoas que você sabe que está precisando. Está precisando de um abraço, está precisando de uma conversa, mas que você não pode estar perto. Talvez você tenha alguém que esteja em um hospital, que esteja em uma prisão. Leve o Espírito Santo para essa pessoa também. Deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida, meu irmão. Deixe o Espírito Santo conduzir seus planos. Que ele conduza cada momento em sua vida. Que você seja um espelho do Espírito Santo para aqueles que estejam perto de você, que você tem contato diariamente. Que você transpareça o Espírito Santo. Pois assim como Deus quer que a gente leve a sua palavra aos outros. Leve o Espírito Santo junto com você. Fortifies minha fé, Senhor. Fortifies minha fé, fortifies minha fé, fortifies minha fé, Senhor. Nesse momento cheio de Espírito Santo, se sinta forte. Se sinta protegido. Em cada momento da sua vida, cada momento da vida da sua família, cada momento da vida dos seus amigos, que o Espírito Santo esteja presente. Que nos momentos de dificuldade, o Espírito Santo te guie. Que você nunca esteja sozinho. Que o Espírito Santo sempre esteja ao seu lado. E convido você agora, se você puder, fechar seus olhos. Conte para o Espírito Santo aquelas coisas que só você tem em seu coração. Seus problemas, suas dificuldades, a dor que você sente agora. Aquilo que só você sabe, você não contou para ninguém. Deixe o Espírito Santo te ajudar em tudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com amor. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Usemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos tentar mais uma vez agora o nosso pregador. Ver se a internet já está tudo ok, por lá. Tá dando.
qualidade da internet. Mas... Parece que Agora deu sim. certo. Aleluia! Oi, agora com vocês, nosso querido pregador Caio, da comunidade Shalom. Palavras são suas, Caio. Nossa Senhora, milagres existem, né? Então, me apresentar aqui para vocês, né? Meu nome é Caio, eu tenho 26 anos, sou postulante de aliança na comunidade Shalom, de Juiz de Fora. E estou esperando, né, até acabar essa período de pandemia aí, para que eu possa me tornar discípulo, né? Esperar acontecer minha missa de ingresso no discipulado da comunidade. Eu tenho uma namorada que também é da comunidade, Paloma, beijando bem. E assim, vai ser uma grande alegria estar aqui hoje com todo mundo aí, participando dessa live, participando desse momento. Conheci o pessoal do Juventude Ativa quando eu estive aí em Patos de Minas, que eu fui pregar um seminário para a obra Shalom, para difusão Shalom de Patos. E a partir daí os meninos estavam servindo na música, então a gente acabou se conhecendo, foi bem legal. Bem, então vamos partilhar, né, aquilo que nos foi dado hoje para a gente poder partilhar. O tema que vai reger todo esse nosso encontro na parte da tarde é Deus em primeiro lugar. E aí, para a gente poder entender melhor aonde a gente quer chegar, eu quero convidar todo mundo aí que puder pegar a sua Bíblia, para a gente poder ler essa passagem junto, tá certo? Quem puder ir pegar a Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quem puder pegar lá, São Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um socorro da adoração da sua vida? Roupa, por que andais preocupados? Observais os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje, e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupa a cada dia, basta o seu mal. Palavra da salvação. E assim, qual que é o contexto, né? Onde que essa passagem, né? Quando que se localiza essa passagem? Jesus, ele havia começado a sua vida pública. Ele já tinha os discípulos já estavam com ele. Ele começou a pregar de maneira prodigiosa. Eram milagres, prodígios, e muitas pessoas começaram a ir atrás dele.
E aí ele vê naquela multidão que foi atrás dele, aquela imensidão, aquela galera, ele pegou, subiu no alto de um monte, e ali ele fez o tão famoso Sermão da Montanha, que é onde ele fala das bem-aventuranças, que é onde também se encontra essa passagem, né? Este abandono à providência, em buscar em primeiro lugar Deus. O legal dessa passagem, assim, o paralelo que a gente pode fazer é o seguinte: tal como Jesus estava em Cafarnaum, e ele subiu alguma colina próxima a Cafarnaum para poder fazer este momento em que ele falava mais do alto para aquelas pessoas todas, também que é um grande discurso. O discurso das bem-aventuranças são 3 capítulos, é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Porém, na mesma cidade de Cafarnaum, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, depois também de um discurso muito longo, Jesus, as pessoas olham para Jesus e falam assim: Senhor, olha, você vai me desculpar, mas suas palavras são muito duras, não dá para te seguir, isso que você está falando não existe, isso não acontece, e aí nós vamos te abandonar. E vários daqueles que eram discípulos de Cristo resolvem abandoná-lo. Porém, Jesus ele pega, olha para os discípulos dele e pergunta assim para os discípulos: e vós? Vocês também vão me abandonar? E os discípulos respondem, São Pedro responde pelos discípulos, na verdade: Senhor, aonde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Qual é a grande diferença para Pedro, para São Pedro naquele momento, para os outros discípulos, para que a gente encontre esse sentido, este valor? Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar a Deus. Simples. São Pedro ele havia se permitido conhecer Jesus e havia permitido Deus entrar no coração dele. A grande diferença de São Pedro é que ele pôde se abrir a oportunidade de conhecer o Cristo. Ele se abriu a oportunidade de conhecer e ele se abriu a oportunidade de ser conhecido. Muitas vezes o nosso coração ele é tão duro, que não há espaço para nada. E esse nada é nada. Nem as pessoas que estão ao nosso redor têm espaço, têm lugar dentro dele. E São Pedro, ao viver aquela experiência daquele tempo com Jesus, mesmo diante das exigências do amor, São Pedro ele fala: Senhor, pode isso ser muito duro, pode isso ser muito difícil, mas aonde ir? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Tipo, tá certo, é horrível, é duro, pode colocar talvez as piores coisas do mundo em cima disso, mas eu vou fazer o que em outro lugar? A vida eterna? Vou fazer o que? Não tem para onde eu ir, não tem o que eu buscar em outro lugar. Essa é a grande diferença daquele que se deixou experimentar o amor de Deus. Ao final do Sermão da Montanha, diz o evangelista, né? Ele diz assim: aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os escribas. Essa é a diferença de Cristo, né, do Cristo. Quando ele fala conosco, ele fala com uma autoridade que toca o nosso coração. Essa autoridade que Pedro experimentou durante o tempo que ele passou com Jesus foi o suficiente para que Pedro ele nunca mais quisesse sair de perto do Senhor. Mesmo diante das quedas dele, das preocupações dele, do que ele viveu, do que ele sentiu, ele ali permaneceu. E aí está o segredo. Não é como falar assim, para colocar Deus em primeiro lugar. Pô, assim, seria ridículo eu chegar aqui para pregar e falar assim: todo mundo tem que colocar Deus em primeiro lugar porque Deus é Deus. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Não é assim. Aqueles que estavam lá perto nem assim, abandonaram Deus. Por que a gente também não abandonaria? A diferença está em São Pedro. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Então, se a gente quiser entender a função de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor. Jesus como nosso Deus, como autor da nossa história, como autor da nossa vida, aquele que nos dá todo o caminho, aquele que nos dá a direção. Essa
essa vivência com o amor, ela, como eu posso dizer assim, ela é uma vivência que, perdão, ela é uma vivência que se dá no dia a dia, mas ela é uma vivência que se dá da abertura do nosso coração. A partir do momento em que a gente diz, Senhor, eu me permito ser olhado por Ti, né? Esses dias, ontem eu estava vendo uma pregação, está acontecendo no Congresso de Jovens da Comunidade Shalom, né, online, e aí o padre Cristiano Pinheiro é um padre da comunidade que ele reside em Roma. E aí ele, agora já nesse tempo pós-pandemia, as coisas lá estão bem diferentes do que estão aqui, eles foram evangelizar nas ruas, e aí eles se depararam com um jovem, começaram a conversar com ele, e aquele jovem já estava ali, na verdade, por causa dos seus 30 anos e tudo, ele era um estudante de filosofia. E ele é um jovem ateu, um jovem que não se importava muito com essas coisas, né? E aí ele disse assim pro padre Cristiano e pro amigo dele, né, o outro irmão lá que estavam junto com o padre Cristiano, que ele passou 1h30 conversando com eles numa praça lá, e que ele mesmo não passava 1h30 conversando com os amigos dele. Ele não passava 1h30 conversando com que eram próximos dele, e ele passou 1h30 conversando com o padre Cristiano e o outro irmão da comunidade de vida que estavam lá. E ele dizia aquilo e falava que ele não se sentia mais só, ele não se sentia só, que ele percebeu que ele era um homem sozinho. E essa percepção dele se sentir amado, que é o que aconteceu naquele momento, ele se sentiu amado, foi porque ele se deixou. 2 pessoas foram lá, abordaram ele, para conversar com ele, nada de impor, você conhece o Evangelho? Não, nada disso, sabe? Foram conversar com ele e partilharam da vida deles, aquele jovem partilhou da vida dele, e essa experiência que ele teve, essa experiência com o amor que aquele jovem teve, foi o suficiente para que ele pudesse dar um passo. Um jovem que era ateu, não se preocupa com muita coisa, ele decidiu continuar mantendo contato e se Deus quiser, o melhor vai acontecer para a vida dele. Mas aonde eu quero chegar? A abertura do nosso coração em dar essa oportunidade de reconhecer Jesus como nosso Senhor. E aqueles que já às vezes até entendem conscientemente, puxa, o cara é Deus, né? Eu preciso dar uma preferência, né? Pode até ser Deus, mas se o seu coração não entender que Ele é Deus, não vai. Às vezes o seu coração entende que o dinheiro é o seu Deus. Às vezes o seu coração entende que você está com aquela roupa, você não tem dinheiro para passar um reboco na tua casa, mas para você estar com aquela roupa maravilhosa que custou centenas de reais, esse é o seu Deus. Às vezes, cara, você não tem nada, mas você quer ter o carro do ano, o carro. Às vezes você fala que Deus é o seu Senhor, mas você quer o quê? Você quer ser a pessoa mais bem elogiada de todas. Quer que todo mundo fique chegando perto de você e falando o quanto você é fantástico, o quanto você é demais. A gente tem vários senhores na nossa vida. É engraçado porque versículos antes, 25, Mateus 6, 25, Jesus, um versículo antes, no versículo anterior, ele diz assim, a abertura do corpo é o olho. Ele diz assim, perdão, ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Colocar Deus em primeiro lugar é dizer dentro de nós, é dizer dentro do nosso coração, para nós mesmos, não é para ninguém. É dizer para a gente, que é a primeira pessoa que precisa escutar isso e entender isso, que Deus está acima de todos os meus prazeres. Que Deus está acima de todos os meus sonhos, dos meus desejos. Que Deus ele está acima de todas as coisas que acontecem dentro do meu coração. Acima da dor, acima da alegria, acima dos desejos, Deus. Ele em primeiro lugar. Ele sempre em primeiro lugar.
se eu vou sofrer, se eu vou me alegrar, que seja para acontecer a vontade de Deus, que seja para a vontade de Deus se manifestar, né? Que seja a vontade de Deus acontecer. E essa é uma luta dentro de cada um de nós que precisa acontecer. Essa é uma luta dentro de nós que precisa se manifestar. Sem Deus a nossa... Ele se esvai. Ele se esvai. Deus, ele é o autor. E se nós não lutarmos contra nós mesmos, ele não vai ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós seremos o primeiro lugar das nossas vidas. Nós seremos aqueles que nós desejamos a glória. Então, quando diz assim, buscar em primeiro lugar seu reino, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que você precisa materialmente, porque a gente precisa, cara. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa ter um lugar para morar, a gente precisa ter um trabalho para que a gente possa se sustentar. Tudo isso é justo, tudo isso é válido. A própria passagem diz assim, que o pai, ele sabe que vocês têm essa necessidade de ter tudo isso, o pai sabe. Mas quando a gente busca em primeiro lugar a Deus, a gente está dizendo que acima de tudo é Ele. A gente está dizendo que acima dessas coisas todas que permeiam a nossa vida, acima de todas essas coisas que permeiam o nosso coração, é Deus. É Deus que está lá, é Deus que está acima, é Deus que está para fazer a obra. Não é a gente. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, eu não posso falar assim, Deus está em primeiro lugar, então vamos começar aqui, domingo tem dia de missa, aí tá tendo pandemia, eu vou assistir a missa, você tem lá os seus horários de missa, qualquer lugar, vai falar ao vivo. Aí você fala assim, não, mas hoje tem um churrasco lá na casa do fulano, hoje hoje vou ter um almoço aqui, hoje eu quero ter um dia para descansar. Aí você vai ver a missa 11 horas da noite, debaixo de uma coberta, no seu quarto. Cara, assim, colocar Deus em primeiro lugar não é difícil, sabe? Você não precisa andar na rua dizendo que você é um mártir, que você está morrendo por Deus, dizendo, cara, colocar Deus em primeiro lugar é como disse Terezinha, é a pequena via. São as pequenas coisas no dia a dia que faz você dizer, expressar, não só com suas palavras, mas expressar com o seu corpo que Ele que está acima de tudo. Que Ele que está acima das coisas. Que Ele está acima das suas vontades, acima da preguiça, acima dos vícios nossos. Cara, tem gente que é viciado no celular, tem gente que é viciado em ver fofoca, tem gente que é viciado em querer falar da vida dos outros. Deus, e colocar Deus em primeiro lugar é dizer que acima disso tudo, eu preciso me calar. Acima disso tudo que está acontecendo, que eu gosto, que eu vivo, Ele está acima. E a gente pode ficar falando aqui muitas coisas, vai ser uma grande falação, mas isso tudo precisa se converter em ações, precisam se converter em atos. Deus em primeiro lugar não é uma frase. Deus em primeiro lugar não é algo que alguém te diz, ou você fazer um lettering maneiro e colocar um papel de parede do seu celular, papel de parede do seu computador. Não é. Não é você andar com uma camisa da igreja, colocar Deus em primeiro lugar. Não é você aparecer de bom moço na sua paróquia sempre, ou no seu grupo de jovens, na sua comunidade. Colocar Deus em primeiro lugar é sempre ser este último. Que antes de buscar todas as coisas dessa vida, de vestir, comer, se sentir, se achar, é fazer com que a sua vida valha a pena, né? Ontem a Igreja do Brasil perdeu na terra, né, um grande homem, que é o Bispo de Palmares, Dom Henrique Soares. E vendo um vídeo que desde ontem, é o que pulsa, né? Redes sociais inteiras de qualquer um que tenha um ciclo mais religioso, católico, assim, são publicações referentes a Dom Henrique. E num vídeo dele, ele falava que quando ele era mais jovem, numa oração vocacional, assim, viver por uma causa que vale a pena. E ele assumiu isso para a vida dele. Ele assumiu isso para a vida dele ao ponto dele morrer. Morrer porque
não precisa mais viver. Aquele que tem Cristo como centro não precisa mais viver. É como diz São Paulo, né? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu morro para esse mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem um poema muito conhecido em que ela fala sobre viver de amor e morrer de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma santa enclausurada, morreu com 24 anos de idade, que e é a padroeira das missões, uma santa. E essa mesma santa, ela nas pequenas coisas do dia a dia, em sorrir para uma irmã de claustro dela, uma irmã de Carmelo, sorrir para outra pessoa, em fazer o serviço sem reclamar, em se colocar, ela sempre dizia que era para Deus. Ela sempre dizia, é para o Senhor, é para o amor a Deus. Então, nesse sentido, né, em colocar Deus, né, para a gente poder encerrar esse nosso momento, em colocar Deus acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar, o convite é amar a Deus nas pequenas coisas, né? Amar a Deus nas coisas pequenas, amar a Deus naquilo que está no meu alcance, né? A gente não precisa levantar uma frase, eu vou morrer por ti, Jesus, morrer pela humanidade. Se a gente ainda não é capaz de morrer pelos que são da nossa casa, pelos nossos amigos, pelo nosso serviço na igreja, pela nossa vocação. Então, nesse convite de buscar a Deus em primeiro lugar, que seja isso, uma constante busca de viver e de abandonar na providência de Deus. Uma constante busca de não mais querer a nossa vida, não mais querer o nosso coração em primeiro, mas o coração de Deus em primeiro. Ele que é o Senhor de toda a história, ele que é o autor das nossas vidas, né? Então, encerrando esse momento de partilha, queria convidar a quem estiver vendo, né, fechar os seus olhos, com o coração profundo, profundamente entregue a Deus, pedir a Deus essa graça do Senhor da nossa vida. Passo, cada ação no teu coração. Reconhecer que Ele é aquele que, mesmo diante dos seus pecados, você pode confiar que Ele vai realizar algo. Diante disso, Virgem Maria, nós também pedimos vossa intercessão, que a sua graça não nos falte. A Senhora que desde a sua juventude, desde a sua adolescência, buscou a Deus em primeiro lugar, desde o princípio disse, para Deus fazer em ti a vontade dele. Prestando a sua intercessão, Mãe, que a graça do Pai seja derramada sobre o coração de todos aqueles que verem, todos aqueles que participaram da live. Que a sua intercessão faça com que essa graça que vem de Deus, de reconhecer Jesus como toque os nossos corações, conduza cada vez mais a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Não sei viver sem tua presença. Eu te amo.
Jesus, eu te amo acima de tudo. E com meu viver, eu quero declarar que eu te amo muito, muito, muito. Jesus, eu te amo. Ai, muito obrigada por suas palavras. Muito obrigada por esse momento com a gente. Muito obrigada por cada palavra sua, que Deus tocou nossos corações. Isso mesmo. E Caio, pode ficar, gente, sempre que você precisar, você ajudou muita gente do grupo de Gatilho. Um abraço para você e para todos da comunidade Xaldu. Um abraço grande para os pais do Cleber, que fez presente na nossa live também. Caio, com a palavra da jornalista Laís Aparecida. Temos Evangelho diário todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, de segunda a sábado, na verdade. 6 horas da manhã, continue acompanhando com a gente. Domingo, 9 horas da manhã, tem uma música especialíssima no Instagram do Será Música. E 4h30 da tarde, domingo, nossa live para você, não vai perder, hein? Da semana que vem, tá? Bom, não toca pau no outro. E vamos pedir a Deus que acompanhe essa semana, que acompanhe cada dificuldade que você conclui. Porque, igual o João falou no início da live, as dificuldades virão, a gente não vai gostar. Mas elas sempre vão estar presentes com a gente porque Deus quer. Porque é por isso que a gente tem as provações. E as provações nunca vão ser fáceis, a gente nunca vai gostar. Mas a gente vai tirar muito aprendizado disso tudo. Que durante a semana você não esqueça de Deus nos momentos bons, nos momentos ruins, que você tenha Ele ao seu lado, que Ele te carregue no colo. Então, a cada momento que você precisar da presença dele, pode ter certeza que você estará no colo dele. E nos momentos bons também agradeça a ele pela sua vida, pela vida dos seus amigos, da sua família, de todos aqueles que estão em sua volta. Senhor é meu, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é meu, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito, aonde